E aí galera, tudo beleza? Aqui quem está falando é o El, seja bem-vindo à nossa 15ª aula do curso de HTML. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a trabalhar com backgrounds. O background é uma textura que a gente coloca ou no fundo de um elemento ou mesmo no fundo da nossa página. E aí a gente pode utilizar uma cor ou a gente pode utilizar uma imagem. A gente vai ver os dois modos. E aí o legal da gente colocar uma imagem é que a gente pode definir uma propriedade para ela rolar junto com a página, como esse robozinho aqui, ou a gente pode definir a propriedade para ele ficar fixo. E aí a gente colocando ele para ficar fixo, ele vai ficar com o efeito de parallax, que é como se a gente tivesse uma janela e através dessa janela tivesse vendo um tipo de imagem lá ao fundo, que é mais ou menos esse efeito aqui de baixo. Então fica um efeito muito legal, porque quando a gente rola a página aqui, a imagem fica fixa e ele tipo revela o que tem por trás aí da janela. Fica muito bacana. E aí eu queria convidar vocês também, galera, para vocês entrar aqui no grupo do Facebook que eu criei, que é para a gente discutir aqui o que a gente vê em vídeo. Então lá fica melhor porque é um espaço mais amplo para a gente discutir. Vocês podem tirar o print de algum projeto que vocês estiverem tendo dificuldade e mandar lá, porque a gente pode eu visualizar ou outro membro lá do grupo, e aí fica muito mais fácil da gente se comunicar. E aí, galera, gostaria de pedir a vocês que vocês deixassem o like nesse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, porque assim vocês vão estar me ajudando em muito. Então, galera, o primeiro plano de fundo que a gente vai aprender a criar é o que utiliza uma cor. E aí, para a gente definir uma cor, a gente vai utilizar essa propriedade background color e a gente define aqui uma cor. Então é só chamar background color e aí a gente define aqui uma cor. Por exemplo, eu vou colocar esse aquamarine aqui. Então aqui a gente chama a propriedade, define a cor e pronto, ele já definiu aí o plano de fundo com uma cor sólida. E aí, galera, o segundo exemplo que a gente vai aprender aqui é utilizando uma imagem como plano de fundo. E aí para isso a gente vai chamar aqui a propriedade background image. E aí para essa propriedade, a gente escreve a função URL, e essa URL, ela espera que a gente passe o endereço da imagem. Aí aqui, como eu tenho uma imagem aqui no meu projeto, eu vou utilizar o ponto e a barra, e agora é só eu escrever aqui o nome da minha imagem, que no caso eu quero utilizar essa robô.png. E aqui, galera, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque se a imagem for menor do que o container, ela vai se repetir, tanto no eixo X, quanto no eixo Y. E aí, galera, para a gente consertar aqui essa imagem que ela está com essa repetição, a gente pode utilizar esse background repeat para a gente dizer, olha, eu quero que a imagem repita aqui só no eixo X, ou então eu quero que ela repita só no eixo Y. Ou então eu posso dizer também, não quero que essa imagem repita de jeito nenhum. Então aqui a gente vai chamar o background repeat. E aí aqui a gente tem as propriedades. Por exemplo, eu quero que ele repita somente no eixo X. Então ele vai repetir só aqui, ó. Aí no eixo Y aqui ele não vai repetir, só que ele também não vai preencher. Ó. Aí eu posso pedir para ele repetir somente no eixo Y. Que aí no caso ele vai repetir aqui, mas ele não vai preencher aqui no eixo X. E aí eu posso dizer também para essa imagem não repetir. Quando a gente diz para a imagem não se repetir, ela vai ficar aqui do tamanho original e não vai cobrir todo o container. E aí para isso a gente tem uma outra propriedade onde a gente pode definir o tamanho dessa imagem. Por exemplo, a gente pode passar valores exatos, que nem 20 pixels, 30 pixels. Eu vou utilizar aqui para vocês verem aqui, ó, background size, para a gente ajustar o tamanho. E aí eu posso definir a imagem, por exemplo, como 100 pixels de largura e 100 pixels de altura. Tá vendo aí? Ela ficou menor ainda, né? Aí a gente pode passar valores exatos, a gente pode dizer assim, não, eu quero que essa imagem aqui ela cresça. E aí a gente tem duas formas, a gente pode pedir para ela esticar proporcionalmente ou pode esticar não proporcionalmente. O primeiro aqui seria esticar proporcionalmente, que a gente tem aqui a propriedade, o valor contém. Então o que acontece aqui? Ó? Ela vai esticar, só que quando ela triscar em alguma dessas bordas, ela para, porque ela está esticando aí proporcionalmente, né? E aí, por exemplo, se a gente quiser que ela cubra todo o container, independente de ficar proporcional ou não, a gente tem essa outra propriedade aqui que é o cover, que significa cobrir, né? Eu vou colocar ela aqui pequena mesmo para a gente ver aqui as posições agora. Eu vou colocar 100 pixels por 100 pixels. Então a gente reduziu o tamanho da imagem. E aqui, galera, a gente utilizando a propriedade de posição, a gente pode colocar ela em qualquer um dos cantos.
Por exemplo, esse canto aqui é o superior esquerdo. A gente pode colocar no superior direito, a gente pode colocar no inferior direito, no inferior esquerdo, ou a gente pode colocar a imagem também aqui no centro. Então aqui é só a gente chamar aqui o background position, é isso, para a gente posicionar a imagem. Então aqui é o background position. Aí eu posso dizer aqui que ela vai começar em 0, 0, né? Ou seja, ela vai começar aqui, ó, que é a posição que já está. Então eu posso passar na posição 0, 0. E aí, galera, a gente pode passar também valores precisos, né? Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, eu quero que tu mova 20 pixels da esquerda para a direita e 20 pixels aqui de cima para baixo. Então aqui, galera, eu posso passar 10 pixels da esquerda para a direita e eu posso passar, por exemplo, aqui 30 pixels de cima para baixo. E aqui, ó, se eu aumentar aqui, vocês podem perceber que ele está aumentando lá de cima para baixo, ó. Então esse primeiro número aqui corresponde ao deslocamento no eixo X. E o segundo número aqui corresponde ao deslocamento no eixo Y. E aí a gente pode mover a imagem tanto no sentido aqui positivo, quanto no negativo também, né? No caso, se eu colocar um número negativo, ele vai puxar aqui para o lado esquerdo. E aí, galera, a gente pode passar números precisos aqui, né? Ou a gente pode passar também só coordenadas, né? No caso aqui eu posso dizer que eu quero que a imagem fique aqui no topo, não é isso? E eu posso dizer aqui que eu quero que ela fique também do lado direito. Então, ó, ficou no topo do lado direito. Aí, se eu quiser agora que ele fique do lado direito, só que embaixo eu troco aqui o topo por bottom, que é baixo, né? E aqui eu posso, por exemplo, aqui colocar embaixo, só que do lado esquerdo, né? E aí, se a gente quiser também, pode centralizar a imagem aqui, utilizando a propriedade Center. Então, vocês verem aí, galera, que a gente pode colocar a imagem onde a gente quiser dentro do container. A gente pode ampliar essa imagem para ela cobrir o container. E aqui tem outras propriedades que são legais também, pessoal. A gente já viu aqui a imagem, posição, tamanho. Esse origem aqui, galera... Então, galera, para a gente entender essa terceira propriedade, que seria a origem, a gente vai ter que entender como é que é representado um elemento no HTML. Todo elemento no HTML, galera, ele é composto de pelo menos 3 caixas, que seria a caixa onde está inserido o conteúdo desse elemento, outra caixa que seria o espaço entre a borda e o conteúdo, que a gente chama de padding, e por fim a gente teria aqui uma terceira caixa que representa o limite, ou seja, a borda desse elemento. Então aqui, quando a gente vai utilizar a origem, a gente vai indicar onde que a gente quer inserir a imagem. A gente quer inserir essa imagem aqui nessa caixa de conteúdo, a gente quer inserir a imagem nessa caixa de padding, representada aqui pelo verde, ou a gente quer inserir a imagem aqui mesmo na extremidade, ou seja, na borda. E aí, para a gente testar aqui, a gente vai chamar aqui a propriedade background origin. Aí, por padrão aqui, pessoal, ele está no padding. Aí eu posso dizer que eu quero que a imagem fique ali posicionada na caixa de conteúdo. Então aqui content box. Ok, vocês podem ver que ele está aqui só nessa caixazinha agora, né? E eu posso também pedir que ele fique aqui rente com a borda. Então ele vai ficar aqui bem debaixo aqui desse pontilhado. Então aqui, ó, border box. Então, bacana, galera. Essa propriedade de origem, ele está mais associado com onde a gente quer posicionar a imagem. E a gente tem outra propriedade aqui que é bem parecida, que é a clip, background clip. E aí ele vai ter um efeito de recortar a imagem. Por exemplo, se eu colocar essa imagem para ser clipada no conteúdo, o que passar do conteúdo aqui, ele vai ser recortado. E aqui as propriedades são similares a essa propriedade que a gente viu agora, que é a da origem. Então a gente pode passar aqui o background clip, e aí a gente vai ver aqui, por exemplo, usando a caixa de conteúdo, que é o content box. Então aqui, ó, o que passar da caixa de conteúdo, ele vai recortar. Aí eu posso usar aqui, por exemplo, o padding box. Tá vendo aqui, ó? Aqui é bem sucinto, galera. Vocês percebem que ele chega pertinho aqui da borda, mas ele não ultrapassa aqui a borda. Então aqui, quando chega na margem mesmo do padding aqui, ele corta aqui passar. E aí, por último, a gente tem lá o border box também, né? Então aqui vocês podem ver que a imagem ocupou todo o espaço disponível, incluindo a borda.
E aí, por fim aqui, galera, a gente tem esse Background Attachment, que ele vai definir o comportamento em relação à fixação da imagem. Por exemplo aqui, ó, quando eu rolo aqui a página, a imagem rola junto com a página, tá vendo? No caso aqui, a propriedade aqui, ela está como scroll, ou seja, rolar, acompanhar a rolagem da página. Se eu definir aqui a imagem como fixa, quando eu rolar a página para cima e para baixo, essa div aqui vai rolar, mas a imagem vai ficar fixa lá no fundo, que vai dar aquele efeitozinho de parallax, né? Como se a gente estivesse olhando através de uma janela, vendo uma imagem lá do outro lado. Então aqui vamos experimentar essa propriedade. Então aqui é o Background Attachment. A primeira aqui, ó, Background Attachment. Aí por padrão, galera, ele tá esse aqui, ó, Scroll. Que é quando a gente rola aqui, ele rola junto, né? Se eu colocar ele fixo aqui, ele vai rolar a página, mas a imagem vai ficar fixa, ó, tá vendo? Esse efeito aqui é muito bacana, que é esse mesmo que a gente viu aqui embaixo, ó. Aqui, ó, tem a janelazinha aqui que é azul, né? Mas aí quando ele alinha lá com a imagem, a gente fica visualizando a imagem como se fosse através de uma janela. Então aqui a gente viu todas as propriedades para a gente controlar esse background, mas a gente tem uma forma aqui abreviada, que é essa aqui, ó. E aí, numa simples linha de código aqui, a gente pode passar todos os valores. E ao invés de background color, ou então background image, eu vou passar somente background. Aí a primeira coisa que ele vai pedir aqui é qual a imagem que eu quero inserir. Então a gente aponta aqui para a imagem, que é o robô.png. Então qual a posição que eu quero colocar? É lá no topo. Então colocou lá no topo. E aqui tem uma regrazinha, galera, que a gente tem que usar essa barra aqui para a gente separar a posição do tamanho. Então coloca a barra aqui, aí vamos colocar do mesmo jeito que estava lá, a posição aqui a gente colocou para cobrir, né? Então eu posso colocar aqui cobrir. Eu posso colocar aqui, por exemplo, para ele não repetir, né? No repeat, tá vendo aí, ó? E aqui está um exemplo aqui em cima, galera. A gente pode passar todas essas propriedades aqui. A única coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é a gente utilizar essa barra aqui entre a posição e o tamanho da imagem. E aí eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, galera, o link para vocês baixarem esse projeto. E aí eu queria convidar vocês também, galera, para vocês entrar aqui no grupo do Facebook que eu criei, que é para a gente discutir aqui o que a gente vê em vídeo. Então lá fica melhor porque é um espaço mais amplo para a gente discutir. Vocês podem tirar o print de algum projeto que vocês estiverem tendo dificuldade e mandar lá, porque a gente pode visualizar ou outro membro lá do grupo, e aí fica muito mais fácil da gente se comunicar, da gente solucionar algum problema. Então é isso, galera. No vídeo de hoje a gente aprendeu aí como trabalhar com esses backgrounds, a gente viu que a gente pode fazer esse plano de fundo utilizando uma cor, ou então a gente pode utilizar uma imagem. E a gente viu aqui que usando essas propriedades a gente pode ajustar minuciosamente onde a gente quer colocar a imagem dentro do elemento, né? E aí, galera, gostaria de pedir a vocês que vocês deixassem o like nesse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, porque assim vocês vão estar me ajudando em muito. E aí, galera, como sempre, qualquer dúvida deixe nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!